Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje, olha, o material é denso. Exame dos pares cranianos, do 1 ao 12. A missão é destrinchar isso tudo, sabe? Anatomia, função, exame, o que significa se algo está errado. Tudo bem organizado, para quem está aí na batalha de estudar isso para valer, talvez uma prova, né? Para não ficar dúvida mesmo. Vamos nessa. Vamos sim. É exatamente isso. Temos um guia bem completo, focado na prática clínica mesmo. A ideia é seguir a ordem certinha, do primeiro ao 12º par. Começando pelo olfato, aí visão, movimento dos olhos, sensibilidade da face, audição, equilíbrio, enfim, até chegar na língua, pescoço. O ponto-chave é entender o que cada nervo faz, como a gente testa isso no exame e o que os achados indicam. Tudo com base nesse material que recebemos. Perfeito. Então vai ser assim, metódico, par por par, sem pular nada do que o material traz. Vamos começar do começo mesmo, né? Pari, o nervo olfatório. Então, nervo olfatório, pari. O material já começa destacando algo curioso dele. Ele não se conecta direto no tronco cerebral como a maioria. Por que isso é importante, Evelyn? Correto. Isso é bem peculiar dele mesmo. Ele é puramente sensitivo, só pro olfato. As células que detectam os cheiros ficam lá em cima, na mucosa do nariz, na pituitária. Daí, os axônios, que são tipo os fios dessas células, atravessam o osso fininho, a lâmina cribosa, sabe? E fazem a primeira conexão, a sinapse, no bulbo olfatário, que está logo acima. Aí sim, do bulbo olfatório, a informação vai pelo trato olfatório para áreas específicas do cérebro. E aqui está o interessante que você mencionou, essa ligação com o sistema límbico, que é ligado às emoções, memória. Por isso que um cheiro pode trazer uma lembrança forte na hora ou mexer com o apetite e até resposta sexual. Que interessante essa conexão direta. Faz todo sentido. E na prática, como o material orienta a testar essa função? Como a gente examina o olfato? Olha, o exame em si não é complicado, mas tem que ter uns cuidados. A pessoa fecha os olhos, aí você tampa uma narina dela. Com a outra narina livre, você aproxima alguma coisa com um cheiro conhecido, mas que não irrite, né? O guia sugere café, limão, canela. Certo. E pede para evitar álcool, mentol, essas coisas fortes, porque elas podem estimular outro nervo, o trigêmeo, e aí confunde tudo. Primeiro pergunta se a pessoa sente algum cheiro. E depois, se ela consegue dizer o que é. Aí repete tudo na outra narina. E tem que checar se o nariz não está entupido antes, né? Fundamental. Se tiver um resfriado forte, por exemplo, o teste não vale, né? Tem que garantir que o ar está passando. Entendi. E se a pessoa tiver dificuldade, se ela não sente o cheiro ou não identifica, o que isso pode estar indicando segundo o material? Bom, a perda do olfato, que a gente chama de anosmia, se for só de um lado, unilateral, pode ser sinal de lesão no caminho do nervo. Tipo depois de um trauma na cabeça que afetou a base do crânio, sabe? Ou compressão por um tumor, como um meningioma naquela área do suco olfatório. Lesão física mesmo. Exato, e tem uma alteração mais estranha, a cacosmia, que é sentir cheiro ruim que não existe. Isso pode aparecer em alguns tipos de epilepsia do lobo temporal ou também em tumores. Agora, se a perda for dos dois lados, bilateral, aí geralmente a causa é mais simples, tipo problema na própria mucosa do nariz, como o resfriado que falamos, ou uma rinite, infecção. Certo, bem explicado. Vamos para o segundo par, então. Nervo óptico, o II. Nossa janela para o mundo, né? Como ele funciona e onde podem surgir problemas segundo o material? Exato, fundamental para a visão. Ele pega a informação de luz que a retina captou, a retina é a origem real dele, e leva para o cérebro. O caminho é assim: nervo óptico sai do olho, vai até o quiasma óptico, e nesse quiasma acontece uma coisa essencial. O cruzamento das fibras, né? Isso, um cruzamento parcial. Depois do quiasma, as fibras continuam, agora como trato óptico, até uma estação no tálamo, o núcleo geniculado lateral. E de lá, finalmente, para o córtex visual, lá atrás, no lobo occipital, onde a imagem é processada. E esse cruzamento no quiasma. O material deve frisar que entender isso é chave para interpretar os defeitos de campo visual, certo?
Como funciona essa lógica? É a chave mesmo, pensa assim. As fibras que vêm da metade nasal de cada retina, a parte mais perto do nariz, que vê o campo visual lateral, essas cruzam para o outro lado no quiasma. Já as fibras da metade temporal da retina, a parte mais perto da têmpora, que vê o campo visual medial perto do nariz, essas não cruzam, seguem reto do mesmo lado. Ah, então depois do quiasma? Depois do quiasma, cada trato óptico carrega a informação da metade oposta do campo visual inteiro. Ou seja, o trato óptico direito leva informações do campo visual esquerdo, que foi captado pela retina temporal direita e nasal esquerda, e vice-versa. Por isso que uma lesão no nervo antes do quiasma afeta só um olho, mas uma lesão no quiasma ou depois dele causa padrões de perda visual nos dois olhos, mas em metades específicas do campo. Faz sentido. Bem complexo o caminho. E como a gente avalia tudo isso? O material descreve, acho, 3 abordagens principais, né? Isso, são 3 pilares para avaliar a função do nervo óptico. Primeiro, a acuidade visual, é ver o quão nítido a pessoa enxerga. Usa-se a tabela de Snellen para longe, aquela das letrinhas, e a de Geyer para perto. Sempre um olho de cada vez. Certo. Segundo, o campo visual. É avaliar a amplitude da visão, o quanto a pessoa enxerga para os lados, para cima, para baixo. O teste rápido no consultório é a campimetria por confrontação. Se precisar de mais detalhe, aí tem a perimetria computadorizada. E o terceiro? O terceiro é a oftalmoscopia, ou exame de fundo de olho. A gente usa o oftalmoscópio para olhar lá dentro do olho e ver diretamente a cabeça do nervo óptico, que é a papila, os vasos da retina e a mácula, que é a área de visão central. Explica um pouquinho melhor essa campimetria por confrontação. Como funciona esse teste comparativo? Claro, é bem direto. O examinador e o paciente ficam um de frente para o outro, mais ou menos a 1 metro de distância. Ambos cobrem um olho. Por exemplo, o paciente cobre o direito, o examinador cobre o esquerdo, os que ficam opostos. Aí os dois fixam o olhar um no olho do outro. O examinador começa a mover um dedo ou uma caneta, vindo bem de fora do campo visual, lá da periferia, em direção ao centro. Isso é feito em várias direções, tipo vindo de cima, de baixo, do lado temporal, do lado nasal. O paciente tem que avisar assim que começar a ver o dedo. Como o examinador está usando o próprio campo visual como controle, se ele já está vendo o dedo e o paciente ainda não, significa que tem um defeito naquele setor do campo visual do paciente. Entendi, é uma comparação direta mesmo. E no fundo de olho, o que a gente está procurando de alteração ali na papila, nos vasos? A gente olha principalmente a papila óptica. Se os contornos dela estiverem borrados, apagados, isso pode ser papiledema, que é um inchaço. É um sinal super importante de que a pressão dentro do crânio pode estar alta, sabe? Hipertensão intracraniana. Grave. Sim. Se a papila estiver muito pálida, esbranquiçada, pode ser atrofia óptica, que significa que o nervo sofreu algum dano. A gente olha também os vasos da retina, se estão normais, se tem estreitamentos, cruzamentos estranhos entre artérias e veias. E a mácula, claro, para ver se tem alguma lesão ali na área central. O material até reforça uma coisa: para esse exame neurológico de rotina, é melhor não usar colírio para dilatar a pupila. Por quê? Porque se a pupila está dilatada artificialmente, a gente não consegue testar os reflexos pupilares depois, que dependem de outros nervos, principalmente do terceiro par. Atrapalha o resto do exame. E só para complementar, sobre os padrões de perda visual que o material cita, uma lesão no nervo óptico mesmo, perto do olho, costuma dar uma mancha cega, escotoma, ou perda de visão naquele olho. Se a lesão for bem no meio do quiasma, dá a famosa hemianopsia bitemporal. A pessoa perde a visão lateral nos dois olhos, fica com visão de túnel. Já lesões depois do quiasma, no trato óptico, nas radiações ou no córtex, causam hemianopsias homônimas, ou seja, perde a mesma metade, direita ou esquerda, do campo visual nos dois olhos, do lado oposto à lesão. E às vezes a perda é só num quadrante, aí chamamos de quadrantanopsia.
Uau, quanta informação só no segundo par! Vamos seguir então para o trio que controla os movimentos dos olhos. O 3, oculomotor, o 4, troclear e o 6, abducente. O material provavelmente aborda eles juntos, né? Exatamente. Eles trabalham em conjunto para mover os olhos em todas as direções. Então a gente examina a função deles meio que ao mesmo tempo. Mas cada um tem sua particularidade, como o material detalha. O 3 oculomotor é o chefão. Nasce lá no mesencéfalo e inerva quase todos os músculos que mexem o olho para cima, para baixo, para dentro, reto superior, inferior, medial, oblíquo inferior. E também o músculo que levanta a pálpebra. Além disso tudo, ele carrega as fibras parasimpáticas do núcleo de Edinger-Westphal, que fecham a pupila, miose, e ajustam o foco para perto, acomodação. Bem complexo, né? Bastante. E os outros dois? São mais específicos. O IV, troclear, que também vem do mesencéfalo, inerva só um músculo, o oblíquo superior. A função principal dele é ajudar a olhar para baixo e para dentro. É o único que sai pela parte de trás do tronco cerebral. E o 6, abducente, que vem da ponte, inerva só o reto lateral. A função dele é simples, mover o olho para fora, abduzir, por isso o nome. Entendi. Então o exame começa observando os olhos parados e depois em movimento? Isso mesmo. Primeiro, a inspeção estática. A gente olha, as pálpebras estão na mesma altura dos dois lados, ou tem uma que está caída, que é a ptose. A ptose pode ser do terceiro par, mas também de outras coisas como miastenia. Os olhos estão alinhados quando a pessoa olha para frente, ou tem algum desvio, algum estrabismo. Certo, a observação inicial. Num H no ar, cobrindo as 6 direções principais do olhar, para os lados, para cima e para os lados, para baixo e para os lados. A gente observa se o movimento é completo, suave e se a pessoa queixa de visão dupla, a diplopia em alguma posição. E se aparecer a diplopia, como a gente sabe qual nervo ou qual músculo está com problema? Boa pergunta. A diplopia que piora quando a pessoa olha para uma direção específica geralmente indica que o músculo que deveria fazer aquele movimento está fraco, parético. O material dá uma dica prática. Geralmente, a imagem que aparece mais para fora, mais periférica, é a imagem falsa do olho que está com problema. Aí você pergunta, a visão dupla piora quando olha para onde? A resposta ajuda a identificar o músculo e, por tabela, o nervo que está sofrendo. Entendi. E a parte da pupila que você falou que está ligada ao terceiro par? Como entra no exame? A gente testa os reflexos pupilares. Tem 2 principais. O reflexo fotomotor direto e consensual. A gente joga uma luzinha de lado num olho. De lado para não ofuscar, né? Exato. E observa se a pupila daquele olho fecha. Miose. Isso é o reflexo direto. Ao mesmo tempo, a gente olha para o outro olho e vê se a pupila dele também fechou. Isso é o reflexo consensual. A informação da luz entra pelo nervo óptico e vai para o cérebro, e a ordem para fechar a pupila sai pelo parasimpático do oculomotor, 3. O fato de o outro olho responder junto, consensual, é porque tem um cruzamento dessa informação lá no tronco cerebral. E o outro reflexo? O outro é o reflexo de acomodação e convergência. A gente pede para a pessoa olhar para longe, para um ponto fixo, e de repente focar no nosso dedo, que a gente aproxima do nariz dela. O normal é acontecer 2 coisas. Os olhos convergem, viram para dentro, ação dos músculos retos mediais, inervados pelo terceiro par, e as pupilas também ficam menores, fazem miose, ação do parasimpático do terceiro par. O material menciona algum achado clássico de pupila alterada? Algum nome específico? Menciona sim, fala da pupila de Argyll-Robertson. É um achado bem clássico, antigamente muito ligado à neurosífilis. São pupilas que não reagem nada à luz, o reflexo fotomotor está ausente, mas reagem normalmente quando a pessoa foca para perto, na acomodação. Isso aponta para uma lesão bem específica numa área do mesencéfalo. Mas, de forma geral, uma lesão do terceiro par, se for completa, dá um quadro bem típico. A pálpebra caída, ptose, o olho desviado para fora e para baixo e a pupila dilatada, midríase, se pegar as fibras parasimpáticas junto. E as outras paralisias?
A lesão do ivepar, do troclear, dificulta o olhar para baixo e para dentro. A pessoa pode queixar de diplopia, principalmente ao descer escadas, por exemplo. E a lesão do sexto par, do abducente, impede o olho de ir para fora. O olho fica desviado para dentro. E sobre nistagmo, o material fala desses movimentos involuntários dos olhos? Fala sim. Nistagmo é esse balanço rítmico dos olhos que a pessoa não controla. Pode ser para um lado e para o outro, horizontal, para cima e para baixo, vertical, ou meio girando, rotatório. Geralmente tem uma fase lenta para um lado e uma rápida para o outro, e a gente nomeia o nistagmo pela direção da fase rápida. E pode ser normal. Pode. Existe nistagmo fisiológico, tipo quando a gente está num carro olhando a paisagem passar rápido. Mas o nistagmo patológico pode indicar problema no labirinto, no nervo vestibular, que é parte do oitavo par, ou no sistema nervoso central mesmo, tipo tronco cerebral, cerebelo. Até intoxicação por algumas drogas pode causar. O tipo de nistagmo, a direção, tudo isso ajuda a pensar onde pode estar o problema. Ok, muito bom. Seguindo a ordem, quinto par, trigêmeo V. Esse é o grande nervo da sensibilidade da face, mas faz mais coisa, né? Exato, é um nervo misto super importante. A parte sensitiva dele é gigante. Ele que pega toda a sensibilidade tato, dor, temperatura da face inteira, da parte da frente do couro cabeludo, da córnea, da conjuntiva, da mucosa do nariz, da boca, até de parte das meninges. Ele faz isso através de 3 ramos principais. O V1, oftálmico, o V2, maxilar, e o V3, mandibular. Cada um pega uma área diferente da face. O centro de comando sensitivo dele é o gânglio de Gasser. E a parte motora? A parte motora dele vai junto com o terceiro ramo, o V3, e inerva os músculos da mastigação. O masséter, o temporal, os pterigoides, são eles que permitem a gente morder, triturar. Certo. E como o exame cobre essas duas partes, a sensitiva e a motora? Da sensibilidade, a gente pede para a pessoa fechar os olhos e usa, por exemplo, um algodãozinho para testar o tato leve. Depois, algo com ponta romba, tipo um palito quebrado ou um clipe desdobrado, para testar a dor superficial, sempre com cuidado, claro. Se precisar, dá para testar a temperatura com tubinhos com água morna e fria. A chave é testar nas 3 áreas, V1, V2, V3, de cada lado e comparar um lado com o outro. A pessoa tem que dizer se sente igual dos 2 lados. E o reflexo corneano? Essencial, a gente encosta de leve na córnea, não na parte branca, na parte transparente na frente da íris, com a pontinha de um algodão torcido e úmido, vindo pela lateral para a pessoa não ver e piscar antes. A resposta normal é piscar os 2 olhos. A sensibilidade que dispara o reflexo vem pelo V1, trigêmeo, mas o ato de piscar, de fechar o olho, é feito pelo nervo facial, o V7. Se esse reflexo está diminuído ou ausente de um lado, é um sinal bem sensível de problema no V-par daquele lado. E a parte motora da mastigação? A gente pede para a pessoa apertar os dentes com força enquanto a gente palpa os músculos masseter na bochecha e temporal na têmpora, para sentir se estão contraindo bem e simétricos. Depois pede para abrir a boca e tenta fechar contra a nossa resistência. E também observa se, ao abrir a boca devagar, a mandíbula desvia para algum lado. Se desviar, geralmente vai para o lado do músculo pterigoide que está fraco, ou seja, para o lado da lesão do V-par motor. O material até chama a atenção para um ponto, às vezes em lesões que comprimem o nervo lá perto do tronco cerebral, como tumores, a perda da sensibilidade do reflexo corneano aparece antes da fraqueza para mastigar. Importante essa dica. Vamos para o 7º par, então, o facial, V7. O nervo da mímica, das nossas expressões, certo? Mas tem mais funções também? Tem sim, bem mais. Ele também é misto e bem complexo. A função motora somática é a mais óbvia. Ele inerva todos os músculos que fazem a gente sorrir, franzir a testa, fechar os olhos, fazer careta, toda a mímica facial. Mas ele também tem função motora visceral, que é parasimpática, controla a produção de lágrima, glândula lacrimal, e de saliva em 2 das glândulas salivares maiores, submandibular e sublingual. E ainda tem mais. Sim,
Tem uma função sensitiva especial. Ele é responsável pelo paladar, pela gustação, nos 2/3 da frente da língua. Essas fibras do paladar viajam junto com um ramo dele chamado corda do tímpano. Uau! Mas o exame clínico foca mais na parte da mímica, imagino. Geralmente sim, é o mais fácil e informativo na rotina. A gente começa observando a face da pessoa em repouso, tá simétrica ou tem um lado que parece mais caído. O sulco entre o nariz e a boca tá igual dos dois lados? O canto da boca tá na mesma altura? A abertura dos olhos tá igual? Depois, a gente pede para a pessoa fazer movimentos específicos e compara um lado com o outro. Levanta as sobrancelhas, enruga a testa, fecha os olhos com força, não deixa abrir. Mostre os dentes, dá um sorriso bem grande. Enche as bochechas de ar e segura. A gente vê se a força é igual dos dois lados ou se tem alguma dificuldade. E aqui tem aquele ponto crucial que o material deve detalhar bem, a diferença entre a paralisia facial que pega o nervo lá embaixo, periférica, e a que vem de um problema no cérebro, central. Explica isso pra gente. Essa distinção é fundamental mesmo, ajuda demais a localizar onde está o problema. Funciona assim. Na paralisia facial periférica, a lesão está no próprio nervo facial ou no núcleo dele, lá na ponte. O exemplo clássico é a paralisia de Bell. Como a lesão pega o nervo depois que todas as fibras já se juntaram, ela afeta toda a metade da face do mesmo lado da lesão. Ou seja, a testa daquele lado não enruga, o olho não fecha direito, fica aquele olho meio aberto, lagoftalmo, e o canto da boca cai, pega tudo, de cima a baixo. Certo, toda hemiface. Exato. Agora, na paralisia facial central, o problema está lá em cima, no cérebro, nas vias que mandam o comando para o núcleo do facial, geralmente num AVC, por exemplo. Acontece uma coisa interessante. A parte da testa da nossa face recebe comando dos dois lados do cérebro. É uma inervação bilateral para a parte superior da face. Mas a parte inferior da face, bochecha, boca, recebe comando principalmente do lado oposto do cérebro. Então na lesão central... Na lesão central, como num AVC do lado direito do cérebro, a pessoa vai ter fraqueza na parte inferior da face do lado esquerdo. Ela vai ter dificuldade para sorrir, mostrar os dentes do lado esquerdo, o canto da boca pode cair um pouco, mas ela consegue enrugar a testa dos dois lados. Porque a testa esquerda ainda está recebendo o comando do hemisfério direito, que está lesionado, e também do hemisfério esquerdo, que está intacto. Essa preservação da testa é o grande diferencial da paralisia central. Ajuda muito a saber se o problema é no cérebro ou no nervo. Nossa, muito bom esse detalhe anatômico que explica a clínica. E a gustação, testa-se muito? Pode ser testada aplicando um pouquinho de sal ou açúcar na parte da frente da língua de cada lado, mas na prática clínica geral é menos comum fazer esse teste específico do VI-PAR. Entendido. 8º par agora. Vestíbulo coclear, 8º. Audição e equilíbrio, né? Isso, puramente sensitivo, com essas duas partes bem distintas. A parte coclear, que traz a informação do som lá da cóclea, no ouvido interno, e a parte vestibular, que traz a informação sobre a posição e movimento da cabeça, vinda do labirinto, canais semicirculares, o trículo, sáculo, também no ouvido interno. E como o material sugere avaliar a parte da audição coclear sem precisar de audiometria? Só no exame físico? A gente usa principalmente os testes com diapasão. Os clássicos são o Rini e o Weber. Eles ajudam a ter uma ideia se uma perda auditiva é do tipo condutiva, problema na orelha externa ou média, tipo cera ou otite, ou se é neurosensorial, problema na cóclea ou no nervo mesmo. Como eles funcionam? No teste de Rini, você faz o diapasão vibrar e compara se a pessoa ouve melhor com ele perto do ouvido, condução aérea, ou encostado no osso atrás da orelha, na mastoide, condução óssea. O normal é ouvir melhor pelo ar, Rini positivo. Se ouvir melhor pelo osso, Rini negativo, sugere perda condutiva naquele ouvido. Certo. E o Weber? No teste de Weber, você coloca o diapasão vibrando bem no meio da testa ou no topo da cabeça. Pergunta para a pessoa onde ela ouve o som, no meio, mais para a direita ou mais para a esquerda. O normal é ouvir no meio, não lateralizar. Se lateralizar, tem duas possibilidades.
Ou vai para o lado da perda condutiva, porque esse ouvido mascara menos o som que vem pelo osso, ou vai para o lado oposto da perda neurosensorial, porque o ouvido bom ouve melhor. Combinando Rini e Weber, dá para ter uma boa pista. Entendi a lógica. E a parte vestibular, do equilíbrio, como dá para ter uma ideia da função dela no exame? A avaliação mais básica é procurar por nistagmo espontâneo, aquele movimento dos olhos que falamos antes. Se ele aparece só de olhar para frente ou quando olha para o lado, pode indicar um problema vestibular. O material menciona testes mais específicos, como as provas calóricas, que é jogar água fria ou morna dentro do ouvido e ver se isso provoca nistagmo, mas isso já é mais complexo, geralmente feito por otorrino ou neurootorrino. A ideia básica é que estimular o labirinto com temperatura diferente deveria causar nistagmo em quem está normal. Se não causa ou causa de forma estranha, indica problema ali. Ok. Nono par. Glossofaríngeo 9. Nome complicado. Quais as funções dele? Parece ter a ver com garganta e língua. Tem sim, ele é misto. A parte sensitiva pega a sensibilidade geral e também o paladar do terço de trás da língua. Pega também sensibilidade da faringe, das amígdalas, da orelha média. A parte motora somática inerva um músculo da faringe, o estilofaríngeo, que ajuda a levantar a faringe quando a gente engole. E tem uma parte motora visceral parasimpática que vai para a glândula parótida, ajudando na salivação. E como a gente examina isso? Parece que as funções se misturam um pouco com outros nervos, não? Exatamente. É difícil isolar a função do X no exame clínico. A principal forma de testar que o material descreve é pelo reflexo nauseoso ou reflexo do vômito. Você toca a parede lá de trás da faringe com um abaixador de língua. A sensibilidade que dispara o reflexo, a via aferente, é pelo X-par. Mas a resposta motora, a contração da faringe e a elevação do palato, a via eferente, é feita principalmente pelo X-par, o vago. Ah, então o reflexo testa os dois. Testa os dois, mas a parte motora é mais do X. Por isso, o material deixa claro que é raro diagnosticar uma lesão isolada do X só pelo exame. A gente poderia tentar testar a sensibilidade ou o paladar lá no fundo da língua, mas é bem difícil e pouco prático na rotina. Entendi. Então vamos direto para o 10º par, que parece ser o parceiro dele aí, o vago. X. Esse é o famoso por ir para todo lado, né? Esse mesmo, o nome vago vem de vagar, porque ele se espalha pelo corpo. É misto também, com funções importantíssimas. Sensitivo, pega a sensibilidade da faringe e laringe e de órgãos no tórax e abdômen. Também recebe informação de pressão e química do sangue lá da aorta. Motor somático, inerva a maioria dos músculos da faringe e da laringe, essenciais para engolir e para falar. Motor visceral parasimpático, essa é a parte enorme dele. É o principal nervo parasimpático que desacelera o coração, controla a respiração, a digestão em grande parte do intestino. Nossa, quanta coisa! E como a gente avalia ele clinicamente, já que ele faz tanto? E ainda tem essa sobreposição com o 9. A gente olha algumas coisas-chave. Primeiro, a elevação do véu palatino. Pede para a pessoa abrir a boca e dizer "ah" bem forte. A gente observa o palato mole lá no fundo. Se tiver uma lesão de um lado do nervo vago, o palato daquele lado não sobe direito. E a úvula, aquela campainha, desvia para o lado bom, o lado são. Desvia para o lado são, interessante. O que mais? A voz. Uma lesão do vago, especialmente do ramo que vai para a laringe, o laríngeo recorrente, pode causar paralisia de uma corda vocal e a voz fica rouca, soprosa. Às vezes fica anasalada também, se o palato não estiver funcionando bem para fechar a passagem para o nariz. O material até faz uma ressalva técnica aqui. Embora a gente associe a voz ao vago, as fibras motoras para a laringe, na verdade, se originam no núcleo do X-par, o acessório, e só pegam carona no vago para chegar lá. Mas clinicamente a gente avalia como função do X. E o reflexo nauseoso? Sim, o reflexo nauseoso também testa o X, principalmente a parte motora dele, a contração da faringe, como a gente já falou. Certo. 11º par agora. O acessório, XI. Isso parece mais direto ao ponto, né?
motor para pescoço e ombros. Isso, o XY é puramente motor. Ele tem uma origem meio dupla, o que é curioso. Tem uma raiz que vem do bulbo craniana, que na verdade se junta ao vago para ajudar a inervar a laringe, essa a gente não testa diretamente. E tem uma raiz que vem da medula espinhal, dos primeiros segmentos cervicais, C1 a C5, a raiz espinhal. É essa raiz espinhal que forma o nervo acessório que a gente examina, e ele vai para 2 músculos só. O esternocleidomastoideu, esse músculo grande na lateral do pescoço, e a parte de cima do músculo trapézio, nos ombros. Então o exame é testar a força desses 2 músculos, basicamente. Basicamente isso, bem direto. Para o trapézio, a gente pede para a pessoa encolher os ombros para cima, dar de ombros, contra a resistência das nossas mãos apoiadas nos ombros dela. Para testar o ECM, a gente pede para a pessoa virar a cabeça para um lado, contra a resistência da nossa mão que está no queixo ou na lateral da cabeça dela. Tem que lembrar que o ECM direito vira a cabeça para a esquerda e o esquerdo vira para a direita. A gente observa a força e vê se o músculo contrai bem. Simples e direto. E para fechar a conta, o 12º par, o hipoglosso, X2, o nervo que comanda a língua. Exatamente. Motor somático puro, nasce lá no bulbo e vai direto para a língua, inervando toda a musculatura dela, tanto os músculos que estão dentro da língua, intrínsecos, quanto os que ligam a língua a outras estruturas, extrínsecos. Controla todos os movimentos da língua do mesmo lado. E como a gente avalia a função dele? Como examinamos a língua? A gente pede para a pessoa colocar a língua para fora o máximo que conseguir, protruir, e depois mover ela de um lado para o outro. Enquanto ela faz isso, a gente observa com atenção 2 coisas principais. Primeiro, se tem atrofia, se uma metade da língua parece menor, mais murcha que a outra, ou se tem fasciculações, que são umas tremidinhas finas na superfície da língua. Atrofia e fasciculações geralmente indicam uma lesão do neurônio motor inferior, ou seja, no núcleo do hipoglosso, lá no bulbo, ou no próprio nervo depois que ele saiu. E a segunda coisa? A segunda é o desvio na protrusão, quando a pessoa põe a língua para fora para onde ela aponta. Se tiver uma lesão do nervo ou do núcleo de um lado, lesão de neurônio motor inferior, a língua vai desviar para o lado lesado. Isso porque o músculo do lado bom empurra a língua sem oposição do músculo fraco do outro lado. O material também menciona que, em lesões lá no cérebro, acima do núcleo, supranucleares, o desvio pode acontecer, mas aí geralmente é para o lado oposto à lesão cerebral. Entendi a lógica do desvio. Ufa! Chegamos ao fim dos 12 pares. Foi uma análise bem detalhada seguindo o material à risca. Cobrimos a função, como examinar e o que as alterações podem significar para cada um deles. É realmente impressionante como esses nervos são vitais e como o exame deles nos dá pistas tão valiosas sobre onde pode estar um problema no sistema nervoso. Sem dúvida alguma, essa avaliação sistemática dos pares cranianos, como o material descreve, é uma pedra fundamental do exame neurológico. Não é só seguir um roteiro, é entender o porquê de cada teste. Cada observação, por menor que pareça, um reflexo um pouco mais lento, um desvio mínimo da úvula, uma leve assimetria facial, pode ser a chave para localizar uma lesão com uma precisão incrível. Conhecer a anatomia e a função por trás de cada manobra é o que permite interpretar os achados corretamente, né? Fica muito claro, né? Como a integridade desses fios que conectam o nosso cérebro com o rosto, com os sentidos, com órgãos internos, é absolutamente crucial para a nossa interação com o mundo e para funções básicas que a gente nem percebe. Uma rede extremamente complexa, mas que pode ser investigada, em parte, com exames clínicos relativamente simples, mas que exijam esse conhecimento detalhado que a gente explorou. Exatamente. É uma bela demonstração da complexidade e, ao mesmo tempo, da elegância e organização do nosso sistema nervoso. Cada par com sua função específica, mas todos trabalhando em harmonia. Bom, esperamos que essa análise profunda, realmente dissecando o material sobre o exame dos pares cranianos, tenha sido útil para quem precisa desse conhecimento, seja para estudo, para prática ou só por curiosidade mesmo. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração.